Olá, bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente vai investigar um tema que, olha, voltou a chamar atenção: o consumo de charutos, porque enquanto o uso de cigarro tradicional caiu em alguns lugares, o de charuto parece que ganhou espaço, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o consumo mais que dobrou entre 2000 e 2011. Aí fica a pergunta: será que charuto é, de alguma forma, uma alternativa mais segura? Para explorar isso, a gente tem como base uma revisão sistemática bem completa publicada num periódico científico, o BMC Public Health. Esse trabalho juntou dados de 22 estudos diferentes, sabe? Que acompanharam a saúde de milhares de pessoas por décadas. Nossa missão aqui é tentar entender o que essa montanha de evidências revela sobre os riscos de morrer associados especificamente a fumar charuto. Exato. E um ponto, fundamental que essa revisão já destaca logo de cara é a necessidade de diferenciar dois grupos. Os fumantes que a gente chama de primários de charuto são aqueles que só fumam charuto, nunca tiveram o hábito regular de cigarro ou cachimbo. E os fumantes secundários, que são aqueles que foram para o charuto depois de já terem fumado cigarro ou cachimbo. Essa distinção ela é crucial para tentar isolar os efeitos do charuto em si, sabe? Separar de danos anteriores ou outros hábitos. Entendi. É uma separação importante para não misturar as coisas. Então, vamos direto ao ponto. O que esses 22 estudos, olhando eles em conjunto, nos dizem sobre os perigos reais de fumar charuto? Começando pelo risco geral, talvez. Isso. Olhando para a mortalidade por todas as causas, o panorama geral já indica, sim, um risco aumentado para quem fuma só charuto. Um dos maiores estudos incluídos nessa revisão, um estudo bem grande lá nos Estados Unidos, o CPSA, ele encontrou um risco de morte por qualquer causa uns 8% maior para os fumantes primários de charuto comparado com quem nunca fumou. Só 8%? Pode não soar, tão alarmante de cara, né? Mas a gente está falando do risco geral de morrer, por qualquer coisa. Imagino que quando a gente olha para doenças específicas, aí os números devem ficar mais pesados, não? Correto. Esse é o risco agregado, né? A média geral. E mesmo nesse dado mais amplo, já dá para notar uma tendência clara. Quanto mais charutos a pessoa fuma por dia, e muito importante, se ela inala a fumaça, maior fica esse risco geral de mortalidade. É a clássica relação dose-resposta, né? Certo, faz sentido. Agora, vamos mergulhar no que geralmente preocupa mais: o câncer. Quais tipos de câncer mostraram as associações mais fortes com o charuto? Especialmente para esses fumantes primários, que só usam charuto. Olha, aqui os dados são bem fortes. Principalmente para os cânceres do que a gente chama de trato aerodigestivo superior. Basicamente a região da boca, garganta, laringe. Para os fumantes primários de charuto, o risco de morrer de câncer de laringe chegou a ser cerca de 10 vezes maior. Isso em comparação com não fumantes, segundo dois estudos grandes, o CPS-1 e o CPS-2. 10 vezes? 10 vezes. Nossa, é um aumento brutal. E para a boca e o esôfago, como fica? Também muito alto. Para câncer na região da boca e garganta, o que a gente chama de câncer oral, o risco foi de 4 a quase 8 vezes maior nesses mesmos estudos. E para câncer de esôfago, um dos estudos apontou um risco umas 3 vezes e meia maior. São números que realmente chamam a atenção. Chamam a atenção e derrubam um mito comum, imagino eu. Muita gente pensa que, como o charuto geralmente não se traga, o risco para garganta ou boca seria bem menor, não? Mas esses números aí sugerem o contrário, certo? Exatamente. E aqui talvez esteja a descoberta mais fascinante e preocupante. Mesmo entre os fumantes primários que disseram especificamente nos questionários que não inalavam a fumaça do charuto, o risco para esses 3 tipos de câncer oral, esôfago e laringe continuou extremamente alto. Por exemplo, num estudo CPS-1, o risco de câncer oral foi quase 7 vezes maior e o de câncer de laringe mais de 10 vezes maior, mesmo nesse grupo que disse que não tragava. Nossa, então aquela ideia de não trago não faz mal para essas áreas do corpo realmente não se sustenta com esses dados. Cai por terra, né? Não mesmo.
Isso sugere muito fortemente que a simples exposição direta da mucosa da boca, da garganta, da laringe, à fumaça do charuto já é suficiente. Essa fumaça é carregada de substâncias tóxicas cancerígenas, né? Como as nitrosaminas específicas do tabaco, que são formadas na cura e na queima do tabaco, e a gente sabe que causam câncer. Parece que só o contato ali local já faz um estrago e aumenta o risco demais. Entendido. É um ponto crucial esse. E quanto ao câncer de pulmão? Esse a gente costuma associar mais diretamente com a inalação profunda do cigarro, né? Sim, mas o charuto também tem uma ligação clara com ele. Fumantes primários de charuto tiveram um risco de morrer de câncer de pulmão de 2 a 5 vezes maior do que não fumantes, isso variou um pouco entre os estudos. No entanto, a diferença para os fumantes secundários aqui é gritante. Aqueles que fumaram cigarros antes de mudar para o charuto, esses tiveram um risco muito, mas muito maior de câncer de pulmão. Chegou a ser mais de 6 vezes maior em um dos grandes estudos, o CPS-1. 6 vezes. Uma diferença enorme. Por que quem já fumou cigarro tem um risco tão maior de câncer de pulmão com charuto do que quem sempre fumou só charuto? Qual a explicação para isso? A literatura levanta 2 hipóteses principais para explicar essa diferença. Primeiro, quem vem do cigarro tende a inalar mais a fumaça do charuto, talvez por manter o padrão de tragada que tinha com o cigarro, sabe? O charuto normalmente não é para ser inalado profundamente, mas o hábito pode ficar. E segundo, pode já existir um dano pulmonar prévio causado pelo cigarro. Isso deixaria os pulmões mais vulneráveis aos agentes cancerígenos que também estão na fumaça do charuto. Faz sentido. Parece que o histórico de tabagismo realmente pesa muito nessa conta. Além desses que a gente mencionou, a análise encontrou associações com outros tipos de câncer também. Sim, a lista de preocupações continua, infelizmente. Outros cânceres também mostraram associações com fumo primário de charuto. O risco de câncer de pâncreas, por exemplo, apareceu aumentado em cerca de 60% em um estudo. O de estômago mais que dobrou em outro. Há também algumas indicações para câncer de fígado, embora os dados aí sejam um pouco mais limitados, um pouco mais incertos. Curiosamente, para o câncer de bexiga, os resultados dos estudos foram inconsistentes. Não deu para tirar uma conclusão firme sobre o aumento do risco ligado especificamente ao charuto. Ok. Saindo um pouco dessa esfera dos cânceres, que já é bastante preocupante, como fica o sistema cardiovascular? O coração, os vasos sanguíneos, são afetados pelo charuto? Sim, são afetados. O consumo primário de charutos também foi associado a um risco maior de morte por doença coronariana, que é a principal causa de infarto, né? Um estudo mostrou um aumento mais modesto, mas significativo, de 5% nesse risco. Outro estudo, focado em homens um pouco mais jovens, ali entre 30 e 74 anos, encontrou um risco cerca de 30% maior. E, de novo, fatores como inalar fumaça e fumar por muitos anos, tipo 25 anos ou mais, parecem agravar esse risco para o coração. Então, coração também paga um preço. E quanto ao aneurisma de aorta, aquela dilatação perigosa da principal artéria do corpo, tem alguma ligação? Tem, e bem significativa. O risco de morrer por um aneurisma de aorta foi quase 2 vezes maior para os fumantes primários de charuto, em comparação com não fumantes. Isso segundo o estudo CPS-1. E para os fumantes secundários, aqueles que vieram do cigarro, o risco foi ainda maior, quase 3 vezes. Quase o dobro do risco mesmo para quem só fumou charuto. Isso é... Exatamente. E o que é particularmente notável nesse caso do aneurisma é que o risco já apareceu elevado, quase 80% maior, mesmo para aqueles que disseram fumar só 1 a 2 charutos por dia. Isso reforça uma mensagem importante. Parece que não existe um nível seguro de consumo, sabe? Mesmo um uso considerado leve ou ocasional pode trazer consequências vasculares bem graves. É um alerta importante mesmo contra aquela ideia de que, só um charutinho de vez em quando não faz mal. E sobre o derrame cerebral, o AVC, como fica? Aqui os dados são um pouco mais ambíguos. A análise principal do grande estudo CPSI
não achou um aumento significativo no risco de morte por derrame para pessoas que fumavam exclusivamente charutos, fossem primários ou secundários. Contudo, um estudo menor, feito lá na Noruega, observou sim o risco elevado de derrame fatal para fumantes que usavam charuto ou cachimbo. Então, essa relação entre charuto especificamente e derrame talvez precise de mais investigação para a gente entender direito. Entendido. Agora, voltando para os pulmões, mas pensando além do câncer. E a doença pulmonar obstrutiva crônica, a famosa DPOC, que inclui enfisema, bronquite crônica. Para a DPOC, a gente encontra um padrão muito interessante e que reforça aquilo que a gente viu com o câncer de pulmão, sabe? Destacando de novo a importância do histórico de fumo. No maior estudo que analisou isso em detalhe, o CPS-I, não foi encontrada uma associação estatisticamente significativa entre fumar só charutos, ser um fumante primário, e morrer de DPOC. Quer dizer que, para quem nunca fumou cigarro e fuma só charuto, o risco de DPOC não pareceu aumentar de forma significativa, pelo menos nesse estudo específico. Exatamente, de acordo com os dados do CPS-I para os fumantes primários. Porém, e aqui vem o contraste fundamental, para os fumantes secundários, aqueles que já tinham fumado cigarros antes, o risco de morte por DPOC foi drasticamente maior. Mais de 4 vezes o risco dos não fumantes. Mais de 4 vezes. Nossa! Isso realmente mostra como o passado de tabagismo e provavelmente os hábitos de inalação que vem junto fazem uma diferença enorme, né? Especialmente para essas doenças pulmonares crônicas. Sem dúvida. E se a gente conecta todos esses pontos, os diferentes riscos para câncer, procuração, para DPOC, fica muito claro por que aquela distinção inicial entre fumantes primários e secundários é tão crucial na pesquisa. Ela permite que a gente tenha uma ideia melhor do risco inerente ao charuto em si, tentando isolar ele dos efeitos acumulados ou dos hábitos diferentes trazidos pelo consumo anterior de cigarros. Sem essa separação, os resultados poderiam ser confusos ou até, de certa forma, enganosos. Faz todo sentido. Essa distinção não é só um detalhe técnico, né? Ela muda a interpretação do risco para diferentes perfis de fumantes. Mas falando em interpretação, a gente precisa colocar esses achados todos em contexto, certo? Esses estudos não são exatamente de hoje. Perfeitamente observado. É crucial contextualizar essas descobertas. A grande maioria dos 22 estudos analisados nessa revisão, eles são relativamente antigos. Os participantes foram recrutados, em sua maioria, lá nas décadas de 1950, 60, 70 e depois acompanhados por muitos anos. Eram predominantemente homens, brancos, vivendo na América do Norte e na Europa, e fumavam, majoritariamente, aqueles charutos tradicionais, grandes, que eram comuns na época. O que significa que talvez não representem fielmente a realidade atual do consumo de charutos, né? Hoje o cenário é bem diferente em muitos lugares. A gente tem mais mulheres fumando, uma diversidade étnica e cultural muito maior entre os consumidores e uma explosão de novos produtos que, assim, mal existiam ou não eram populares naquela época, como as charutilhas ou cigarrilos, charutos com filtro e especialmente os charutos com sabores variados, que podem atrair um público bem diferente e talvez mais jovem. Exatamente. A própria revisão científica aponta isso como uma limitação importante. Os padrões de uso mudaram, os produtos disponíveis mudaram radicalmente. A gente não tem como saber com certeza se os riscos associados a esses novos produtos menores, com filtros, aditivos de sabor e aos novos perfis de usuários mais jovens, mais mulheres, diversas etnias, são os mesmos, maiores ou menores do que os que foram observados nessas coortes mais antigas. Então, fica uma lacuna aí no nosso conhecimento atual sobre isso. Uma lacuna significativa. Por isso, os autores da revisão destacam a necessidade urgente de estudos mais modernos. A gente precisa de pesquisas que incluam populações mais diversas, que detalhem os tipos específicos de charuto que estão sendo consumidos hoje e que, idealmente, usem métodos mais objetivos para medir a exposição, como biomarcadores, por exemplo, medir níveis de nicotina ou outras substâncias na urina, na saliva, em vez de depender só do que as pessoas relatam sobre quantos charutos fumam ou se acham que inalam ou não. Certo.
Depois de analisar toda essa informação vinda de tantos estudos, qual seria a mensagem principal assim? Fica bem claro que aquela imagem do charuto como algo sofisticado e talvez inofensivo, pelo menos de baixo risco, não se sustenta de jeito nenhum, né? Definitivamente não. A mensagem central é inequívoca. Fumar charutos carrega muitos dos mesmos riscos graves de mortalidade que fumar cigarros. Isso inclui aumentos substanciais no risco de morrer por diversos tipos de câncer, com destaque aí para boca, laringe, esôfago e pulmão, além de doença coronariana e aneurisma de aorta. A gente confirma que o risco tende a aumentar com a quantidade de charutos e com a inalação. Contudo, e este é um ponto que não pode ser esquecido mesmo para aqueles que afirmam não tragar a fumaça, persistem perigos significativos e riscos de morte muito elevados, particularmente para os cânceres da boca, esôfago e laringe. É uma conclusão forte e baseada em muita evidência, de fato. E essa análise toda deixa a gente também com uma reflexão final importante, né? Que a própria fonte inspira. Algo para a gente pensar além dos dados que a gente já discutiu aqui. Sim, levanta uma questão crucial para o presente e para o futuro. Considerando todas essas mudanças que a gente mencionou, os novos tipos de produtos de charuto que invadiram o mercado, menores às vezes com filtros, muitos com sabores adocicados ou de frutas que podem ser particularmente atraentes para os jovens, e os novos padrões de uso que podem estar surgindo desde que a maioria desses estudos foi feita. E sabendo das limitações desses dados mais antigos que formaram a base da nossa conversa hoje, fica a pergunta no ar: quais riscos que a gente ainda nem conhece os consumidores atuais de charuto podem estar enfrentando? Especialmente aqueles que começam a fumar charutos hoje, talvez mais jovens, sem um histórico prévio de cigarros, e que são atraídos justamente por essa nova geração de produtos que parecem menos agressivos ou mais palatáveis, digamos assim. É uma pergunta que ainda não tem resposta definitiva, é algo que nos deixa pensativas, né? E que reforça, de forma muito clara, a necessidade urgente de mais pesquisas. Pesquisas focadas na realidade atual e nos produtos atuais de consumo de charutos, para a gente entender o verdadeiro impacto na saúde pública hoje e no futuro.